Olá, queridos, mais uma vez dando continuidade aqui na Palavra de Deus, né? Esse já é o terceiro vídeo falando sobre esse lugar secreto, um lugar onde o nosso querido e amado Espírito Santo conduz, né, os seus filhos a um lugar maravilhoso, secreto, porque para alguns ainda se torna secreto, né? Mas para aqueles que conhecem, que amam a Cristo, né? Amam conhecê-lo da melhor forma possível, vão com certeza desfrutar cada dia mais desse lugar, não é verdade, meu amor? É verdade. É um lugar especial que Deus preparou, né, pra gente, através do que Cristo fez, né? Nós vimos que esse lugar secreto nós já falamos, né, nos vídeos anteriores, mas pra gente pegar uma sequência, né, do que já foi dito, dissemos que esse lugar secreto nada mais é do que estar dentro de Cristo, né? Está sentado nas regiões celestiais, né? Em Cristo Jesus. A Bíblia vai muito mencionar em Cristo, aquele que está em Cristo, né? É nova criatura, e nós até comentamos, né? Nós vamos falar um pouco, citar um pouco esses versículos em um outro vídeo, né? Mas faz parte do nosso assunto, né? Que está Sim. em Cristo está no lugar secreto, né? Está inserido na justiça dele, naquilo que ele deu como presente, como dom, estar nesse lugar, né? Que a Bíblia chama de reino dos céus, né? Sim, sim. Que é o lugar de descanso, lugar onde nós cessamos as nossas obras para ficar com as obras de Deus. Por isso nós revestimos da armadura de Deus, né? Porque o adversário luta, ele vai lutar até a nossa morte ou nosso arrebatamento, né? Que nós cremos É o assim. mais provável. Esperamos assim, né? Vai lutar até o fim, né? Nos trazendo culpa e condenação, colocando em dúvida aquilo que foi dito por Deus, né? Nós vamos até colocar aí novamente o versículo que nós lemos de Isaías 54:9, Sim. né? Que é a palavra de Deus, e muita confusão se faz com relação à palavra de Deus. Ah, mas é a palavra de Deus. Só que Satanás também usou a palavra de Deus para tentar Jesus. Sim. Né? Nós temos que ter isso em mente. Ele o tempo todo, mas está escrito, né? E Jesus fala, mas também está escrito, né? É verdade. Então, Satanás não vai usar argumentos, né, do mundo para te enganar, para te persuadir. Ele vai usar a própria Bíblia, né? Então, toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Toda ela. Com certeza. Mas qual é a palavra de Deus para mim e para você na nova aliança? É essa distinção que nós temos que ter, não é? Então nós já vimos muitos versículos que nos mostram que aqueles que estão vivendo sobre a lei não estão vivendo sobre a palavra de Deus para a nova aliança, né? Porque a palavra de Deus para a nova aliança é o quê? Que ele está em paz com a humanidade, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E por causa do que Cristo fez, Deus está em paz com a humanidade. Ele não está agora no tempo da graça imputando os pecados da humanidade, né? O que nós vemos hoje é a ação do diabo, não a ação de Deus, né? Por que Deus não está irado com a humanidade? Porque toda a ira de Deus foi sobre Jesus, né? Toda a ira de Deus contra o nosso pecado foi sobre Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho. E quando se crê nessa boa notícia, se entra nesse lugar de descanso, de repouso, né? Por quê? Porque estamos em paz, Deus está em paz conosco. Ah, mas e quando nós pecamos? Já foi pago, não é? Ele pagou para você continuar no pecado? Não, pelo contrário, ele pagou para que você pudesse ser livre dele. Mas se você tiver ainda consciência de que vai ser condenado, né? Porque essa a ciência do bem e do mal, né? Que vem da árvore, do conhecimento do bem e do mal, Justamente. ou seja, conhecer o bem e não conseguir praticá-lo, e ninguém consegue 100%, te traz morte. É o que foi através do qual entrou, né, a morte no mundo. Agora, o que tem que ser feito para que a morte hoje não seja uma condenação? Porque ainda morremos, né? Mesmo um cristão
que creu morre, mas a Bíblia diz que ele nem morre, ele passa da morte para a vida, ou seja, ele entra num descanso, né, da alma até que todo plano verdadeira vida, né? se cumpra, né? Então hoje nós temos que ter em mente isso, partindo desse ponto, Deus está em paz conosco. Na realidade, quando o cristão morre, vamos dizer assim, a morte física hoje já não significa mais nada. Por quê? Porque nós já morremos. Então, quando a gente diz que a pessoa morre, a pessoa não está morrendo. Ela está sendo... o seu corpo está sendo transformado. Porque esse corpo vai para o caixão. Né? E ela recebe imediatamente um novo corpo. Né? Não é o corpo ainda definitivo, né? Que vai acontecer no arrebatamento, mas já recebe um novo corpo. Né? Por quê? Porque nós cremos que Cristo pagou e Ele, né, venceu a morte, nem a morte tem mais domínio sobre aqueles que estão em Cristo. Então, quando a pessoa hoje, o corpo físico falece, eu creio, pela fé, que isso acontece no momento exato que isso vai acontecer. Essa pessoa, ela é tirada dessa carne, né, tendo já recebe um corpo para poder viver no paraíso. Né? Eu acredito que a morte seja um demônio. Né? Que foi vencido. Jesus falou que tomou as chaves da morte e do inferno. Né? Sim. Então eu acredito que seja um demônio para vir, como se fosse um carcereiro, né? Para vir executar uma sentença. Nós temos uma sentença, uma condenação, não é? E assim, né? É uma fé muito medíocre, muito pequena, né? Não desmerecendo aquilo que você acredita, né? Que cada um, né, tem a sua crença, e a gente não está aqui, né, para te colocar peso, mas quem não acredita no inferno, né, e que existe uma condenação depois dessa vida, né, ele perde muito, né, ele é privado do que realmente está destinado para o homem. Não é? A morte é só o veículo para se levar a esse lugar de sentença, porque a Bíblia é muito clara em dizer que lá o bicho não morre. Sim. Né? Há pranto e ranger de dentes, não é? Há trevas, né? Insondáveis, né? Trevas que nós nem conhecemos, né? Então é um lugar de sofrimento, né? É como se fosse um lugar de punição. Seria muito, eu acho até pequeno, se você olhar pelo lado da justiça de Deus, olhar para um Hitler da vida, olhar para um Putin da vida, tá matando, né, pessoas e achar que ele morreu, acabou, né? Então seria muito pouco. Então o inferno é real, só que Jesus morreu até por eles, não é? Agora morreu pelo Putin, morreu pelo Hitler também, não é? A dependência deles crerem naquilo agora, que ele fez. Eu acredito assim que o grande problema hoje da humanidade somos nós que não contamos para eles a boa notícia. Porque o dia que uma pessoa conhece esse amor, não é? Ele não vai praticar essas atrocidades. Por mais, né, dura que a pessoa seja, tenha o sido, amor, né? O amor de Cristo é algo sem dimensão. A própria palavra diz que esse amor, ele é como um martelo que esmiuça, né, a pedra. Então não importa o coração, não importa, é a pessoa, uma hora ou outra, ter assim, a consciência de que existe um grande amor e que esse amor abraça de verdade, quer realmente trazer paz, quer realmente fornecer à pessoa essa vida em abundância. Não, pode falar? Não, fica à vontade, querido. Tem palavras na Bíblia que é importante você pegar o original dela, né, e aplicar e ver em quais situações que ela é aplicada em outros versículos, né? É que eles chamam de primeira menção, né? Sim, quando você faz um estudo. É o princípio da hermenêutica. Teológico, né? A primeira menção das palavras traz muito sobre o que ela significa. Né? Então, nós sabemos que Deus, ele escreveu, você falando isso me veio somente, Deus escreveu os mandamentos em pedra, não é?
foram escritos em pedras. E você falando aí, né? O coração que o amor esmiuça a pedra, né? Então, por que hoje muitos religiosos têm um coração de pedra? Porque está pautado na lei, pautado naquilo que Deus deu como parte da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não é? Que traz morte, e que muitos estão ainda, né, firmados na antiga aliança. Essa é a antiga aliança, né? Os mandamentos ali impressos em pedra, mas a Bíblia diz, né, que aquele que crê, ele imprimiria suas leis no coração. Ou seja, em vez de imprimir em pedras, vai imprimir em carne. Em carne. Não é? Então, e a lei de Deus não são os 10 mandamentos. A lei de Deus na nova aliança, né, é 1 João 3,20. Novo mandamento vos dou, que é o quê? Crer naquilo que Cristo fez para nos vir como justiça e nos amarmos uns aos outros. Não é? Então, isso é impresso no nosso coração. Então, eu digo que hoje é culpa nossa de vermos, às vezes, tanta desgraça por não anunciarmos essa boa notícia. Nós ainda estamos, né? Eu sei porque nós anunciamos por muitos anos a condenação pelos pecados, né? Mas onde fica o sacrifício de Cristo? Se o pecado ainda é condenado, aonde que ficou o sacrifício de Jesus? Né? O sangue dele para purificar pecados. Então, o erro hoje nosso é não contar para as pessoas. O que se mostra hoje, de uma forma muito ampla, é o que a gente sempre tem falado isso aqui. O que Adão fez tem sido maior do que Cristo fez. Verdade. É uma coisa impossível de ser a realidade, mas é o que está sendo anunciado. Né? O que Adão fez está sendo muito maior, está trazendo muito mais prejuízo do que tudo aquilo que Cristo fez. Isso na visão dos religiosos, tá? Se falar com eles, vão dizer que não, mas é o que está sendo anunciado. Se eu anuncio que Deus ainda vai punir pecado, não é? Sim. Eu estou dizendo o seguinte, que ele puniu em Cristo e vai punir de novo. Qualquer bom advogado, ele sabe que um crime não pode ser punido 2 vezes. Não é? Se exerce uma sentença única. E a sentença pelo pecado já foi lavrada, né? A dívida foi paga. Então, está tudo quitado da humanidade inteira. Muito caro, hein? Aí porque quando chamam a gente de pregar um evangelho barato, não está falando do nosso evangelho, está falando do evangelho que a Bíblia nos ensina. Sim. Não é? Nós estamos julgando a religião? Não, nós também pensávamos durante muitos anos, pautado no Antigo Testamento, na lei, né? E hoje Deus fez essa separação da nova aliança, da antiga aliança. E nos mostrou, né? Hoje, quando nós lemos a Bíblia, parece que às vezes a gente começa, entendeu? Nossa. Fala, gente, como que eu nunca entendi dessa forma? Estava aqui o tempo todo. Meu Deus, estava escrito aí, não é possível, gente, não é possível. Eu digo para minha esposa, amor, essa palavra é mais clara, ela tem muito mais brilho que o sol, ela é mais clara que o sol, de tão fácil de entendimento hoje. E às vezes ela tem anunciado a palavra, mostrado a algumas pessoas, né, através dos comentários no Facebook, nas redes sociais, e a gente vê os comentários e vê que realmente parece que as pessoas não conseguem enxergar. Não enxergam. Não é porque não querem, é um negócio impressionante. É o 2 Coríntios 4,4, é o príncipe desse século. Cegou o entendimento. O Deus, né? Deus do século, ele cegou o entendimento. Dos incrédulos. Quando está falando incrédulo, está falando do mundo. Não está falando daquele que não crê. Incrédulo é aquele que não crê. Né? Paulo estava falando justamente para crente ali, para aqueles que pregavam a lei. E assim, então eu vejo, não é muito disso culpa nossa. Não é, de não anunciar essa boa notícia, essa boa nova. Agora, tem julgamento? Tem. Mas a Bíblia não fala que o juízo vai vir? Vai, mas não pelo pecado, mas pela incredulidade. Sim. Acho que nós já até lemos um versículo, né?
agora não estou me lembrando da onde, né? Que aquele que não crê será condenado. Olha só. É Marcos, né? Acho que é Marcos 15, 16, 16, 15, alguma coisa assim. Então, aquele que não crê será condenado. Então, o juízo vai vir sobre quem? Quem não creu. Não é quem duvidou. Vai vir sobre... O juízo vai ser baseado nisso, não é? Em quem creu e quem não creu naquilo que Cristo fez. Sim, sim. Porque, com relação aos pecados, já foram todos perdoados em Cristo Jesus. Você está procurando aí, né? Tá, não pode continuar, cara. Tá direitinho, né? Então, nós lemos aqui, enquanto ele procura aqui, né, nós lemos em Isaías 54:9 o seguinte. Peraí. Aqui, ó. Já vamos colocar lá para eles. Vamos colocar ali, ó. Deixa eu colocar pra gente ler. Vai. Jesus dizendo, né? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho. O que é evangelho? Boa notícia. Qual é a boa notícia? A dívida está paga. Isso aí. Não é? Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Isso aí. Quem não crê. Então qual é o juízo agora? Qual vai ser o julgamento de quem creu e de quem não creu? Não existe mais nada além disso. É justamente isso aí. E a ira de Deus, detalhe, né? A ira de Deus vai vir, né? Sobre os que não creram. Mas hoje, mas muitas pessoas nunca ouviram, né? Mas as boas novas, a boa notícia, né? Vai ser pregado no mundo inteiro. E as pessoas vão ter consciência e vão escolher se quer crer ou não. Aí, depois disso, vai vir a ira de Deus sobre os que não creram. Ainda tem esse período. É um amor muito Não é grande. muito grande, é muita longanimidade. É muita paciência Uhum. com amor aí misturado. Agora, o evangelho vai ser pregado a todo mundo em testemunho, aí virá ira, mas pode ser depois do arrebatamento. Nossa... Né? Não tenha isso como sinal para o arrebatamento, isso, não. porque eu creio, a igreja, né, não vai passar por essa tribulação aí, e essa questão do testemunho vai ser depois do arrebatamento. Eu creio assim, que isso irá ser o próprio cristão arrebatado. Porque no capítulo 14 fala, né, que o evangelho vai continuar sendo anunciado depois do arrebatamento, né? Em testemunho. Então, isso aí nós já teríamos que entrar em outro estudo. Né? Isso. Passar isso, senão a gente não vai. Nem começamos aqui então, ainda. Tá, tudo lá. Isso aí é uma introdução. Isaías 54:9. E antes de nós darmos seguimento aqui, vamos para Isaías 54:9. Gostaria de convidar você para fazer parte, né, deste canal, Filhos Primogênitos. Depois você vai lá, compartilha, se inscreve, dá um like lá bonitinho. Também temos, né, só em áudio no Spotify, né, no podcast no Spotify lá, tá? Filhos Primogênitos, a mesma coisa, e lá tá tudo relacionado bonitinho, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Amém. Já estamos com Isaías 54:9, sim. Então, aqui nós já lemos, né, mas vamos repetir. O Se Senhor Deus diz, ó, sobre a nova aliança: no tempo do dilúvio, eu jurei... No tempo do dilúvio eu jurei a Noé que nunca mais as águas cobririam a terra. Assim eu juro agora que nunca mais ficarei irado com você. É uma promessa maravilhosa essa. Não é? Na nova aliança, nessa aliança de paz, por que ele está em paz? Porque a ira dele foi sobre Cristo, ele diz que nunca mais vai se irar conosco. Impressionante. Né? Então, sobre o crente, mesmo aquele que crê em parte, né? Ele crê misturado, ele crê metade de nova aliança, metade antiga, ele meio que mistura, né? Era o nosso caso, né? Ele nunca mais vai passar pela ira de Deus, né? Porque mesmo que a fé dele ainda não atingiu a maturidade, né, espiritual, ele é filho. Né? Nós vamos até mostrar embaixo que existe filhos, né? Filhos primogênitos, por isso o canal primogênito, né? E existe filhos menores de idade, menores, né, que vieram depois do primogênito, porque o primogênito é Cristo. Para você ser filho primogênito, só se você estiver em Cristo, inserido nele. A palavra em, aquela hora você até citou aí,
Estar em Cristo, a palavra em no original pode ser traduzida também dentro. Sim, dentro de Cristo. Dentro é o de corpo Cristo, dele, né? Então, ali, que nunca mais ficarei irado com você, que jamais o castigarei de novo. Olha, né? As montanhas podem desaparecer, os montes podem se desfazer, mas o meu amor por você não acabará nunca. E a minha aliança de paz com você nunca será quebrada. Isso é o que diz o Senhor que tem amor por você. Quando eu duvido disso, quando eu ainda acho que Ele vai se irar, quando eu peco, quando eu acredito, né, que Ele ainda vai me condenar, me castigar, eu estou duvidando do que Ele diz, palavra de Deus, né, Meu Deus com do o céu. juramento. Pensa só. Como é sério, né? Nós entendermos o que é a palavra de Deus para a antiga e para a nova aliança. Quando ele diz que nunca mais se irá, né? E que nunca mais vai nos castigar, nós precisamos estar firmados nisso. Mas o adversário vai fazer de tudo e vai usar a própria Bíblia para tentar mostrar para você que Deus ainda pode se irar com você, que ainda vai condenar. Quando ele faz isso, ele está colocando em descrédito o que Deus disse. Então, para eu me manter nesse lugar de fé, que Deus nunca mais vai se irar comigo e de que Ele nunca mais vai me castigar, qual é o meu posicionamento? Me revestir da armadura dele. Isso aí. Quando eu me revisto da armadura dele, que é de Deus, não é minha, né? Eu me revisto com a justiça de Cristo, eu me revisto com o capacete da salvação, ou seja, a salvação é um presente, não é uma conquista minha, né? Como muita a religião prega, que depende de você, não depende. Não é? Senão não era graça, não era favor imerecido, seria favor merecido. Se você merece, vai ser salvo. Se você não merece, não vai ser. Mas não é essa a proposta. Não é? É graça, favor imerecido. Então não está condicionado, né, a alguma coisa que você faça ou deixa de fazer. É um presente. Ele te deu esse presente. Agora, a fé é a mão que se apropria desse presente. Desse jeito. Não é? Isso aí. E nós estamos falando sobre a couraça da justiça, né? Que é o manto da justiça, que Isaías fala, né? Mas antes de ler sobre esse manto da justiça, né, eu gostaria de ler esse capítulo, né? Isaías 59, 5 e 6 diz assim, ó: chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comeu os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Né? Quando eu disse que nada do que você... Por isso que a salvação é um presente, porque é uma roupa que Deus te dá. Não é? Lembra as roupas, né, que Adão teceu para si, né, de folhas de figueira? Sim. É figueira ou palmeira? Figueira. Né? Então, serviram para cobrir a nudez dele? Não. O que Deus fez? Ele matou um animal, foi a primeira morte que Adão presenciou. Para que Adão não fosse sentenciado à morte naquele momento, Deus já sacrificou um animal. Olha só como que o amor dele é, né, divino. E alguma coisa ali foi ensinada, porque todos que Deus aceitou é porque sacrificavam animais. Todos que Deus se relacionava é porque envolvia sangue. Você vê que Deus rejeitou o sacrifício de Caim, que era de cereais, né? E aceitou o de Abel. Por quê? Porque era sangue. Todos que Deus disse que se agradou deles é porque sacrificavam animais. Não mostra nenhum tipo de comportamento deles, não mostra nada. Ou seja, diz que eles acharam graça aos olhos de Deus. E pode ver que por trás tinha o sacrifício de animais. Então por que Deus te aceita hoje? Por causa do sacrifício, né, de Cristo como um cordeiro. Então quando você aceita esse sacrifício, Deus pode se relacionar com você. Agora quando você abre mão de crer no que a palavra de Deus te garante, diz que é com juramento, para ficar com as suas obras, né? Isaías dizendo que são teias de aranha, ou seja, que as obras das nossas mãos, todo bem que nós possamos fazer, todo bom comportamento que nós possamos ter,
nenhum deles é suficiente para nos salvar. Nada. Nenhum deles dá-te condição de te cobrir com justiça. Te torna justo. Nenhum deles. Você pode alcançar alguma mudança, né? Como você até colocou, né? Você pode Bem até lembrado. alcançar alguma mudança, que a gente até tinha às vezes falado que a pessoa não consegue mudar. Aí você pode, mas eu consegui mudar. Não, você pode alcançar alguma mudança, mas mesmo que essa mudança ocorra, ela não te torna justo. A única justiça que prevalece é a de Cristo. Até porque Tiago 2,10 é muito claro em colocar que você pode praticar diversas coisas no bem, ter diversas mudanças, mas em uma que você errar, você é culpado por tudo. Não é que você fez tudo. Não. É como se você carregasse, né, algo que não pudesse cair nada. Nada. É como se você carregasse vários copos empilhados e não pudesse cair nenhum. Se cair um, quebra tudo. É exatamente assim que Deus vê a lei. Não importa se você quebra um ou quebra 100. Quebrou a lei não pode ser quebrada. E, e um ponto da lei que nós quebramos, não sei nem quantas vezes por dia, não é? É o que está no coração. Sim. Então nós podemos mudar de comportamento externamente, mas o que está no coração é iniquidade. Né? O que está no coração é herdado de Adão. Né? Você vê que uma criança que não cometeu nenhum pecado já nasce, quando começa a mamar, já começa a morder. Agora essa criança não sabe beijar, ela precisa ser ensinada a abraçar, beijar. Ela não sabe, não nasce sabendo. Sim. Não é? Ela vai tendo moldada, mas ela já nasce sabendo fazer coisa ruim. Tipo, morder. Interessante que a gente... mas a gente vê que a religião tenta fazer com que a pessoa consiga alcançar alguma coisa, mudar alguma coisa. É até bonito, né? Não tem nada de errado com o comportamento. A gente não está aqui julgando nenhum líder, não está julgando... Nós estamos aqui colocando em xeque a aliança que Deus fez, a nova aliança, que hoje é pouco mencionada, é misturada com a velha aliança, mas não pode. Jesus disse, não coloca vinho novo em odre velho, que vai perder os dois. E a lei, né, as pessoas continuam falando muito sobre isso, e uma das coisas que vai muito no coração, meu amor, Romanos 2, aqui, é indesculpável homem quando julgas. Acabou, filho. És indesculpável homem quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julga o outro, a ti mesmo te condenas. Acabou. Quem nunca julgou, filho? Quem nunca julgou ninguém? Quem nunca olhou para uma pessoa drogada, um mendigo, alguém que algum dia você ajudou e hoje ele está passando uma situação complicada e você diz, aquele ali não adianta não. Já fiz isso e aquilo e não mudou em nada. Continua a mesma pessoa, é um malandro. Está julgando. Está se achando melhor. E a Bíblia diz, não sou eu que estou falando aqui, Filho de Deus, Romanos 2,1, és indesculpável. Diante de Deus, já estaria todo mundo condenado. Condenado. Não tem desculpa. Não é? Porque errou num ponto. Acabou. Ele julgou, ele errou, está errando num ponto. É como se ele tivesse cometido todos os outros. Todos os outros. Para Deus é assim, é como se você rasgasse tudo. Acabou, filho. Então tem alguém justo? A Bíblia fala, não existe um justo sequer. Tanto é que quando Abraão falou com Deus da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão estava olhando para uma coisa e Deus estava olhando para outra. Abraão estava dizendo, Senhor, se tiver 50 justos, Deus, tudo bem, não destrua. Se tiver 10, eu venho diminuindo. Senhor, mas se tiver... Deus estava ali tranquilo, porque Deus, ele viu que não ia ter nenhum. Tá? E Ló só foi salvo pela misericórdia. Só foi salvo pela misericórdia. Pela intercessão de Abraão. Isso aí, só pela misericórdia.
Então vamos lá. Vamos seguir aqui essa bênção. Então nada do que, pode pôr lá o texto, nada do que nós fazemos para Deus, como toda a nossa justiça, né, todas as obras das nossas mãos, né, ou todo o bem que nós possamos imaginar que estamos fazendo para Deus é como se fosse teia de aranha. É a mesma coisa que você vestir uma teia de aranha e tentar ir diante de Deus. Pensa. Né? E quando nós anunciamos isso, querido, guarde no teu coração. Nós não estamos colocando, não estamos trazendo peso para você não, tá? Nós estamos, pelo contrário, querendo que você viva sem esse peso. Porque a partir do momento que você crê, todo esse fardo, todo esse jugo, ele é tirado da sua vida. Porque você creu naquilo que Cristo fez. Não é verdade? Vamos lá. Nós vamos ver que né, calçando, né, depois mais para frente, nós vamos ver que nós temos que calçar, né, as sandálias do Evangelho da Paz. Sim. Então, nós vemos que aqui ele fala de quê? Né, chocam ovos de áspide, né, testem teias de aranha, ou seja, é a justiça nossa, né? O que comer os ovos dela morrerá, e se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. Então, nós vemos que aqui, engraçado que uma vez Deus me deu isso em sonho, né? E eu via como se, né, os pés das pessoas estivessem cheios desses ovos. Nossa. Cheios de ovos de áspide, né, de cobra. E quando a pessoa pisava ali, né, saía aquela cobra, né, e picava a pessoa. Então, hoje, tentar achar que essa armadura é alguma coisa que nós façamos, né, é a mesma coisa que pisar em ovos de áspide. Pensa só como que Deus compara a nossa justiça, né, as nossas obras para tentar ser salvo, né, como algo terrível, né? Então não tem como. Salvação fora de Cristo não existe, né? O 16:17 diz: viu Deus, né? Viu quem? Deus, que não havia ajudador algum, e maravilhou-se de não houvesse um intercessor, aquele que se coloca entre, né, a justiça dele e o homem, pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação. Então, quem trouxe a salvação como presente? Deus, né? E a sua própria justiça o susteve, vestiu-se de justiça, que é a armadura de Deus que nós também nos vestimos, né? Onde de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Então essa é a armadura de Deus, não é? Que ele executou, ou seja, foi a justiça que ele praticou para aplacar. Jesus é o nosso intercessor, porque não tinha nenhum. Quando a Bíblia diz que não existe um justo que se quer, porque a justiça de ninguém, por melhor que possa ter sido na terra, não é? Não é suficiente para ele ser salvo, não é suficiente para ele se cobrir com essa justiça. Agora, quando é de Deus, é a justiça de Deus, é a salvação que Deus deu como presente, né? E toda a verdade do Evangelho, né? Por isso o cinturão da verdade. Então, é essa armadura que nos proporciona nos manter firmes nesse lugar de fé, não é? Então, tem crente que até vestiu a couraça da justiça por um tempo, né? Mas depois ela deixou essa justiça de lado e caminhou com a sua. Muito disso é visto hoje, né, dentro da religião. As pessoas aceitam Jesus, acreditam que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, morreu pelo seu pecado. Aceita essa justiça, mas... É uma coisa... A religião, ela está vivendo um negócio tão instantâneo que a gente sabe disso. Se você pregar lei, for duro, porque a lei é dura. A lei é dura. Ninguém vai a lugar nenhum. Todo mundo fica encolhido, meditando, porque a lei, ela exalta o pecado, né? Faz com que o pecado fique pior ainda, porque a força do pecado é a lei. A Bíblia diz isso. 1 Coríntios 15:56, não é nós que estamos falando, é a palavra de Deus. Então, se for só lei, ninguém muda de lugar nenhum. Agora, o que se faz? A religião, o que ela apresenta? No final da mensagem, a graça.
Aí a pessoa vem, ouve a lei, no momento do apelo, que a gente chama assim, né? Muitos lugares fazem apelo a aceitar a Cristo, né? Envolve a pessoa, primeiro, no sentimento, que isso é uma arma de Satanás, tá? A arma de Satanás é sentimento. Mas que isso, pastor? Estou falando para você que a arma de Satanás é sentimento. Deus age por fé, Deus não age por sentimento. Então, de um lado, já disse isso uma vez para minha esposa, de um lado do ringue, o sentimento, do lado de cá, a razão. O diabo está tentando levar a pessoa para o lado dele, para o lado do sentimento. É onde vem a frustração, vem falta de tudo. Não vou entrar em detalhe aqui, né? E o que acontece? No final é um apelo envolvendo sentimento, arma de Satanás, envolvendo a graça misturada com a lei, que é inadmissível para Deus. Jesus falou que é como uma água morna, que ele vai vomitar, tá? Porque é exatamente isso. E sabe o que acontece? Leva a pessoa àquele momento de êxtase, a crer, emocional, né? a querer Jesus. Mas a partir do momento que ela aceita Jesus ali, aceita, porque ela se vê num beco sem saída. No mesmo instante, parece instantâneo, é um negócio instantâneo, já se coloca a pessoa dentro da lei de novo. Porque a partir de agora, a sua vida vai mudar, não é porque Cristo vai fazer, é porque nós vamos te ensinar a mudar. Eu sei, porque eu vivi isso. Exatamente isso, em todos os lugares. É assim, nós vamos te ajudar a mudar. Nós vamos ensinar você os seus passos, o que você tem que fazer. Nós não estamos julgando aqui não, irmão. Não estamos julgando. Nós fazíamos isso também. Nós fazemos. Não, a gente não está trazendo julgamento, não. Nós estamos colocando a realidade hoje. Né? Você que vai ouvir, você vai falar assim, verdade, pastor, concordo com o que o senhor está falando. É isso que se fazia, né? Hoje, se faz até hoje. Né? Infelizmente, o que está de errado? Está de errado é fazer toda essa mistura e a pessoa depois sai dali sem saber em que creu. Né? Para ela não existe nova aliança, velha aliança. Para ela existe uma mistura. E hoje ainda se está sendo introduzido algo ainda muito mais danoso, né, nossa pestezinha. Muito mais danoso. O que é danoso? O que mais danoso está sendo introduzido? Uma autoconfiança, uma autopromoção, um eu exaltado. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, né? Eu atraio aquilo que eu falo, que eu penso. Em certa medida funciona, mas não resolve. Isso aí, nada disso te torna justo. O exemplo de vida das pessoas é muito bom. Sim. Te ajuda. Otimismo, né? Se a pessoa te mostra um caminho, que ela já passou alguma coisa, seguiu um caminho e venceu, se você tentar passar por ali também, você pode vencer, mas isso não te torna justo. Esse é o problema. E apto para receber o favor de Deus. Porque o que importa é o favor. Aí você vai viver de acordo... O que é favor? É você receber sem merecer. Agora, se você merece, não é favor. Não, você vai receber... É mérito seu. Vai receber de acordo com a medida que você fez. É que a gente faz o exemplo do chocolate. Não é? Eu vou na rua e se você arrumar aquela cozinha, eu te dou um chocolate. Tô querendo meu chocolate. Chocolate não chega. Né? Agora, se eu falar pra você, olha, eu tô indo na rua, vou trazer um chocolate pra você. Eu te pedi alguma coisa em troca? Não. Mas também não trouxe chocolate. Eu só pedi pra você acreditar que eu vou trazer. Essa é a fé. Deus falou, não é? Aquele que crê, aquele que acreditar que ele vai dar, pronto, vai receber. Agora, ele não deixou condição, olha, se você fizer isso, tal, eu vou te dar a salvação. Não. Ele falou, aquele que crê será salvo. Crê como? Que ele vai dar. Porque você merece? Você fez alguma coisa para merecer? Não. Efésios 2, né?
para que ninguém se glorie por ter conquistado a sua salvação. Está ali escrito. Não Né? é para obras para que ninguém se glorie, por fé. Então é por fé, é por você acreditar, ele vai te dar. Desse jeito. Então vamos lá. Efésios. Não, deixa eu. Efésios estava lá em cima. Então não havia, ele nos vestiu, né, com essa armadura. Então nós já dissemos que tem, né, irmãos que vestem ela, mas na caminhada deixa ela de lado, né? Isaías 61:10, né? Então vamos achar que Isaías. Ah lá, tá lá embaixo, 61:10. Ah, tá. Deixa eu só colocar para cima para a gente já ter lá do outro lado. Ó. Prontinho. Isaías 61:10. Tá? A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu. Quem te cobre? Deus, de veste de salvação, né? Diferente das obras das nossas mãos, daquilo que a gente tenta fazer para ganhar a salvação, né? E me envolveu com o manto da justiça. Então essa justiça é de Cristo, não é a minha, né? Gálatas 3:27, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, né? Então hoje, quando o batismo é justamente para símbolo disso. Você morre nessa natureza adâmica, né? E já é inserido no que você é mergulhado nas águas, né? Você é inserido no corpo de Cristo. Aquilo é um ato, né, simbólico, né? E nós deveríamos ensinar isso, né? O que representa aquele batismo, né? E quando você levanta dali, já nasce uma nova criatura inserida no corpo de Cristo. Muitos ainda, né? Muitos se batizam porque tem um pecado, tem, né, uma fraqueza, e eles acham o seguinte: mergulhou ali, na hora que saiu, já saiu sem sentir aquilo, né? Aí lá na frente, mas eu me batizei e eu ainda estou sentindo isso. Verdade. Aí entra o lado do sentimento. Sim. Não é? É o tal do sentimento que não desgruda, né? Porque é a alma, filho. A alma não. A alma só vai mudar quando o espírito for vivo. Aí o espírito está vivo. Aí a alma vai começar a mudar, por quê? Porque o espírito vai receber através da fé. Tá? O que vem? A fé vem pela onde? Vem pelo ouvir. Então vai lá no espírito. E do espírito vai moldando, vai empurrando para a alma. À medida que você crê, a alma vai sendo encharcada com coisas do espírito. Guiados pelo Espírito, movidos pelo Espírito, crendo que são filhos. A Bíblia fala isso, o Espírito testifica. Você não recebe mais o espírito de medo agora, né, de escravidão, agora é de filho, de filho. Então tudo isso vai no Espírito, que implanta na alma. O reflexo sai no corpo. Agora, quando a pessoa tenta de fora para dentro, meu filho, aí não tem. E o que faz? Não muda não. O que faz com o sentimento? Posicionamento de fé. Você está vendo a fraqueza, está vendo a dificuldade, mas eu sou justo. Isso. Por quê? Porque isso era da natureza. Eu não sou mais essa natureza, eu não sou mais isso que eu estou sentindo. Isso aí, perfeito. É? Eu sou agora uma nova criatura, eu não sou mais essa. Essa aí já morreu, ela não existe mais, ela já foi sentenciada, ela já, né, já morreu. A nossa alma é como uma esponja. Ela veio a natureza adâmica, encharcou a nossa alma com coisas ruins. Aí agora o que acontece? Vem o Espírito e começa a lavar essa esponja. Através de quê? Da palavra, da fé. Vai lavando, vai trocando aquela água que está na esponja, cheia de sabão, de coisas que, né, suja. Vai trocando, até ficar tudo limpo. Você falou, eu lembrei de uma ilustração, né? Que o filho chegou para o pai e falou: pai, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Isso é muito boa. Né? Ele falou: então, vou fazer um exemplo, eu quero que você faça algo para me te ilustrar. Por que você tem que ler mesmo quando você acha que não entende? Aí ele falou: pega uma peneira, vai lá no riacho e traz essa peneira cheia d'água para mim. Aí ele foi no riacho, né? Claro que quando chegou já tinha saído toda a água. Aí ele pegou, vai novamente lá no riacho e traz essa peneira cheia d'água. Ele foi lá, encheu a peneira d'água, trouxe, né? Sem nada, claro, na peneira, né?
Ele falou, vai lá de novo, traz essa peneira cheia d'água. Ele voltou de novo com a peneira, né, sem Já água chateado, nenhuma. já também. Falei, poxa, pai, nunca vou conseguir trazer água nessa peneira. Ele falou assim, Tá certo. perfeito, você tá certo. Mas dá uma olhadinha na peneira, vê se ela não tá limpinha. Fica a dica. Né? Então é isso que é a palavra de Deus. Por mais que a gente É isso. ache que não entenda, chega uma hora que ela brilha e limpa. Limpa, não tem esse nem aquele. Limpa. E é isso aí, filho. Você falou tudo. Vai chegar uma hora que aquilo que você acha que talvez não consiga vencer, porque você já aprendeu muito, já ouviu Que você muito, tem já- que lutar, que você e aquela coisa toda, meu Deus, eu não consigo. E aí você se torna refém daquilo ali. Refém. Você não consegue. Então tudo na tua vida gira em torno daquilo ali. E Se dá, frustração. porque se dá alguma coisa errada, a primeira coisa que o diabo fala é o quê? Você Por não causa disso. conseguiu, tá vendo? Você falhou. Aí alguém está prosperando, você não, mas o diabo fala o quê? É porque você não conseguiu. O casamento às vezes não está dando certo, mas às vezes não tem nada a ver, mas o diabo vai apontar, é porque você não conseguiu aquilo ali. Então tudo gira em torno De daquilo ali. acusação, é o papel do acusação. diabo, a acusação. Aí, mas quando o espírito é encharcado de fé, porque você crê, aí ele faz o trabalho da alma. Daqui a pouco você vence sem você ter que vencer. Você vence porque Cristo Já venceu. venceu. Por E isso aí? que é a armadura de Deus. Você só Mas- vence porque Cristo venceu. Como que começa lá Efésios, né, 6:12? Né? A nossa luta não é contra a carne, Isso. é contra a acusação do diabo, Isso aí. principado e potestade, nas regiões celestiais. Como que você se posiciona? Onde você está sentado? Em fé. Em fé, filho. Não é que você é justo, que você é santo, que você é irrepreensível, que você não tem mácula, que você não tem ruga, que você não tem mancha. Ah, mas eu tô vendo a mácula, eu tô vendo a ruga. Mas não tem. Aos olhos de Deus você não tem É mais. porque não é você, é Cristo. É Cristo. Se Ele você- te olha é. em Cristo. Se você está errando em determinada situação, olhe e fala, será que Cristo erra? Não, Cristo não erra. Então, vai chegar um momento que eu não vou errar, porque eu sou Cristo. Eu estou em Cristo. Eu estou revestido de Cristo, eu estou dentro de Cristo. Isso não vai mais. Vai chegar uma hora que você vai vencer, não porque você fez força. Pelo contrário, é porque você parou de se debater. E coloque uma coisa na sua cabeça: o Espírito Santo nunca vai te acusar. É. Nunca. Como que o Espírito Santo vai acusar alguém se ele sabe que todos os pecados já foram sentenciados em Cristo? Nunca. Meu Deus do céu. Isso aí Então, é essa profundo, hein? voz que dizem, né, Isso é profundo. que é o Espírito Santo te cobrando, te Meu acusando, pai. é mentira Isso do aí, diabo, Isso aí. não é? Porque o acusador é Pega isso, o irmão. diabo, Pega isso aí, hein? não é o Espírito Santo. Então, sempre que vier uma vozinha que supostamente ele possa dizer que é Delicadamente. o Espírito Santo, jamais o Espírito Santo ele vai te acusar de absolutamente nada. Se alguém se dirigir a você, para o Espírito de Deus falou comigo sobre isso, isso, assim, ó, te acusando, não seja ignorante, nem mas Delicado. não nem delicado, mas não aceite, porque o Espírito Santo jamais vai fazer o papel do diabo. Aliás, ele é consolador. É, O que, não que é o acusador? consolador diz? O que faz um consolador? Te acusa? É, Agora, a palavra Satanás, acusador. acusador. Isso Então, aí. quem sempre que vier acusação na sua mente é o diabo. Não é o Espírito Santo. Porque, aliás, não é nem nós que vencemos, é o Espírito Santo que vence. Isso aí. É ele que guerreia contra a nossa natureza. É ele que faz essa guerra, não somos nós. A Bíblia diz que é ele que milita essa milícia, não somos nós. Então é ele que está lá guerreando, é ele que está lá trabalhando. Quando a gente tenta fazer alguma coisa, a gente atrapalha. E tem uma arma dele poderosíssima no final da armadura
né? Nós vamos, talvez nem dê para falar dessa. Ah, não, 49 minutos já. Esse aí, né? Mas tô vendo o próximo. Vamos lá. Vamos seguir aqui. Aqui nós estamos Gálatas, é Gálatas 15? Não, 3:27. Mas é 3:27, depois lemos, aqui né? é Efésios. Agora, o 15, né? Efésios 12:15 diz. Efésios 6:15. 6:15, 12:15 botou mais 6 aí, mas não tem problema não, vamos lá. Tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Né? Lembra que eu falei dos ovos de áspides? Né? Então, tenha os pés calçados, né? Com a preparação do Evangelho da Paz. O que é preparação? Prontidão para anunciar o quê? A boa nova da paz. Que paz é essa? Deus está em paz conosco. Por que ele está em paz? Porque toda a ira dele já foi sobre Cristo. E ele jurou que jamais ficaria irado novamente conosco, jamais nos castigaria. Aí o que o diabo coloca? Quando você falha, Deus está te castigando. Sim. Se eu creio, tem muito... Gente, como que tem gente acreditando mais no diabo do que em Deus? É muita coisa. Não é pouco, não. Deus diz, nunca mais vou me irar, nem vou te castigar. Fez isso com juramento. Aí o diabo vem e fala que Deus... Né? Tá, isso aí... Ele coloca até como se fosse o nosso pensamento, né? Isso aí é Deus me castigando. Ele nem trabalha na terceira pessoa, não, ele trabalha na primeira. É Deus me castigando por causa disso. Mentira dele! É cada coisa. Hoje eu passei aqui na sala estava dando uma reportagem da inundação que está acontecendo, né? Em alguns lugares. E aí destruiu um monte de coisa. E uma senhora disse o repórter, Deus quis assim, né? A gente tem que aceitar que Deus quis assim. Aí eu olhei para ela. Deus deu o filho dele para morrer, sofrer, para nos dar vida. Agora ele vai derrubar um monte de casa, vai matar a gente. Parece piedoso, né? Parece até. Parece que a pessoa está sendo religiosa, né? Sendo muito. Mas é engano. É a sutileza do diabo, né? Gálatas 4. Não, Isaías 52:7. Olha, quão suave são os montes. São sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, boa notícia. Que faz ouvir a paz. Deus está em paz conosco. Que anuncia o bem, não é? Que faz ouvir a salvação. Que diz assim, é o teu Deus reina. Quão formosos são os pés. Agora, será o que Deus acha dos pés de quem anuncia condenação? Filho, tu tá ajudando o diabo, me atrapalhando. Era o que nós fazíamos. É verdade, era o que a gente fazia. E aí ele, vou parar esses dois aí, porque não dou conta de vocês não. Agora tem um detalhe, né? Quem anuncia boas novas está calçado. O fato de estar calçado, ele faz menção a algo na Bíblia muito importante, é ser livre. Sim. Só o livre usava sandálias, né? O escravo andava descalço, né? Então nós temos uma analogia muito importante para a gente entender hoje como que se classifica, como as pessoas se colocam dentro do reino de Deus. Não é Deus que coloca a pessoa se coloca por causa da sua fé, né? Ou ela se coloca como filhos na simbologia, Abraão com Sara, né? Ou ela se coloca na analogia como filhos de Abraão com Agar. Então, por isso eu digo, muitos creram, mas quando há essa mistura de graça e lei, que ele acha que a salvação dele ainda depende das suas obras, né? Ele faz essa mistura, ele se torna um filho de Deus. Não deixa de ser filho, não. Mas filho da escrava. E filho da escrava não tem herança, né? Então, hoje nós vemos lá onde aparecem esses filhos, no céu, né? Eles chegando, uma multidão que vão ter que passar pela ira do diabo, porque não creram na salvação como um presente, né? E vão ter que enfrentar a ira do diabo, nunca mais vão enfrentar a ira de Deus, mesmo que a fé foi misturada, né? Mesmo que deitaram, né? Vinho novo em odre velho, né? Deus não lança fora ninguém que venha a ele.
mas vão precisar passar por uma disciplina, não é? E vão, tipo assim como Abraão teve que dispensar o filho da escrava, não é? Isso vai acontecer com os filhos de Deus, né? Que são filhos da lei misturado com a graça. Então eles vão ter que ser, eles não vão subir no arrebatamento. Só sobe no arrebatamento quem é justo, santo, inculpável, irrepreensível, imaculado, perfeito. Isso é possível quem está em Cristo. Aquele que está tentando ser perfeito através das suas obras, nunca, para Deus, é teia de aranha. É ovos de áspide. Então ele vai precisar passar por uma disciplina. Assim como, né, Ismael teve que ser despedido no deserto, é o que vai acontecer com a igreja, que não creu só na graça. Ela fez essa mistura, não é? E por ela fazer essa mistura, ela vai passar pela ira do diabo, nunca mais pela de Deus, mas do diabo ela vai ter que justamente sair pelo deserto, né? Não é? Pelo deserto. Pelo deserto. Exatamente. O Apocalipse diz isso. Capítulo 12. Isso aí. Não é? Que a mulher nasceu o filho primogênito, aquele filho primogênito é Cristo, a cabeça, e a igreja, né, perfeita, imaculada, que creu, inserida, e a Bíblia diz que depois o diabo vai fazer guerra contra o restante da semente da mulher. Isso aí. Aqueles que obedecem os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, olha só. Aí você observa, mas como assim obedece os mandamentos de Deus? Está alguma coisa de errado? Ficou para trás, o que aconteceu? Ficou para trás, o que aconteceu com eles? Misturaram lei e graça. Quando eles chegam no céu, o que eles falam? Só tu és digno. Por quê? Porque eles achavam que tinha alguma dignidade da parte deles, não é? Aliás, eu coloquei até uma postagem, né? Ali as postagens dela. Sobre Jesus dizendo, né? Que instruindo os discípulos a enviar a eles irem às ovelhas perdidas. São né? as polêmicas. Então as ovelhas perdidas, irmãos, era para, né, aos olhos de Jesus, ladrão, prostituta, né, cobradores de impostos. Aí a Bíblia diz que eles são dignos, olha só, de receber a salvação. Por quê? Porque eles precisam, né? Eles vão achar que precisam. Eu realmente preciso. Preciso, é isso aí. De um Salvador. Hoje é mais complicado falar aos religiosos, né, do que falar àqueles que não viveram nada na vida. Ao contrário, é mais fácil você falar o evangelho para quem nunca viveu nada na vida. Então, estou falando, é mais fácil falar para aqueles que nunca ouviram nada do que para os religiosos. É igual no passado. Jesus falou a mesma coisa. Nunca vi uma fé tão grande em Israel. E olha que estava ali a galera toda, a Patotinha estava toda ali junto com ele. Né? Todo mundo da família, né? Estava todo mundo ali. E aí? Os discípulos, as mulheres, né? Tá todo mundo ali. E aí? E ele falou para todo mundo ouvir que nunca tinha visto fé tão grande. Por quê? Porque o cara não estava debaixo da lei. Estava debaixo da lei romana. Então ele não conhecia a lei de Israel. Então ele creu, pô. Hoje é difícil as pessoas, né, terem essa visão. Mas vamos lá. Já deu nosso tempo? Já deu um tempo. Podemos, vamos colocar aqui, quer dar uma palavra, dar uma encerrada. Você falou aqui, né, sobre essa questão de Gálatas fala sobre essa questão das duas, né, dos dois filhos, ó, Gálatas 4:24. Isso serve como um símbolo, né? As duas mulheres, ó, são as duas alianças, antiga e nova. Isso aí. Sara e Agar, né? Representam as duas alianças. Olha, Paulo aqui, o escritor, os Gálatas, né? É claro em dizer, aqui é Paulo, né? Paulo. Representam as duas alianças, ou seja, a antiga e a nova. Uma aliança é a do Monte Sinai. Aonde que é? O que foi dado no Monte Sinai? 10 mandamentos. Ó. E está representada por Agar. Olha o que Paulo compara a antiga aliança. Agar. Então, quem são filhos da mistura das duas se torna filhos de Agar, né? Isso aí. Está representado por Agar, escrava. Os que são desta aliança nascem escravos, né? Pois Agar representa o Monte Sinai, né? Onde é o Monte Sinai? Onde Deus deu os 10 mandamentos.
Meus irmãos, o 28, vocês são como Isaac, são filhos de Deus por causa da promessa. Por quê? Isso. Porque os filhos de Agar, quem são os filhos de Abraão com Agar? Na simbologia, vamos dizer, de Deus com a lei. Não é? Quem é aqueles que ainda são filhos de Deus com a lei são escravos. Quem são filhos de Deus com Sara são, né, são livres. Ou seja, porque são filhos da promessa. Filho da promessa. Isso aí. Então, filhos de Agar é aqueles que têm que cumprir para ser salvo. E filhos da promessa é aqueles que creem que já são salvos. Por quê? Porque é um presente. É uma promessa. Eu disse, chocolate, eu vou na rua, vou trazer. Você só precisa acreditar. Eu não estipulei nada para você fazer para poder ganhar o chocolate. Agora, se eu tivesse dito, eu vou na rua, mas só te dou o chocolate se você arrumar aquela cozinha. Ganhei 2 chocolates. Então, Mas teria uma condição. É. Mas não. Não A houve salvação condição. foi uma promessa. Promessa de Deus. Quem quiser depois, pode ler lá Gálatas 4, 21 ao 31. Fala toda essa história e é linda. É linda. Ali tem toda, né, traz detalhe por detalhe. Sim. Podemos encerrar Amém, esse vídeo. querido. Amém. Vamos dar uma parada aqui, né? Completamos aqui 1 hora e 1 minuto. Nós vamos dar uma parada, tá? E deixando para vocês que no próximo vídeo, mesmo que a gente não terminar, nós vamos já estar gravando o 4º, né? Nós vamos estar fazendo uma oração e no próximo vídeo, tá? Deixar claro com vocês aí. E no outro, quem sabe, a gente vai terminando. Porque é muito importante a gente ter essa base. Porque o que está sendo colocado aqui, né, meu amor? Alimento sólido. Sólido. É base mesmo para você estar calçado. É como se você estiver, opa, estou seguro, estou firme, nada mais vai me abalar. Né? Isso é muito bom. É daí que começa todas as outras coisas. É daí que se edifica. Primeiro se tem uma base, depois se começa a coluna, tijolinho, e a coisa vai crescendo e, em nome de Jesus, nós vamos caminhando junto para a glória. Amém. Tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo. Fica com Deus, tá bom? Amém. Deixa eu dar uma encerrada.